Gravação iniciada, presidente. Obrigado, Fabiana. Daremos início, então, à sessão da primeira turma ordinária da quarta Câmara, primeira sessão de julgamento do CAR, período da tarde do dia 12 de novembro de 2020. Estão presentes os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelson Kishi, Luciana Shihara Kanzanin, Wilson Kazumi Nakayama, Letícia Domingues Costa Braga, Mauritânia Elvira de Souza Mendonça e Luiz Augusto Souza Gonçalves. Ausente justificadamente o conselheiro Carlos André Soares Nogueira. Muito bem. Ontem nós já havíamos iniciado o julgamento dos processos referentes à tarde do dia 12, mas ainda ficaram alguns resíduos, vamos dizer assim, né? E o primeiro deles é o item 80, que nós iniciamos o julgamento da relatoria do Dr. Nelson, o recorrente Grain Lanchonete Limitada, e demos vista em mesa para que fosse melhor apreciado pelos conselheiros, e estamos retornando à apreciação dele agora, nesse momento. Então, passa a palavra ao relator, doutor Nelson, gentileza, para a gente encerrar o julgamento desse processo, tá? Pois não. Então, é o processo 13.771, 720, 146, 2016-61. Grain Lanchonete Limitada Microempresa. Então, só para contextualizar aqui. Em face do acordo da terceira turma da DRJ Rio de Janeiro, que julgou manifestação de inconformidade improcedente e a contribuinte manejou recurso voluntário, né? A contribuinte pediu... Esse processo, ele trata de opção pelo Simples Nacional. Que em 6 de janeiro de 2016, a contribuinte solicitou opção pelo Simples Nacional. Entretanto, de forma imediata, recebeu aquela informação eletrônica de que havia pendência. E depois, mais adiante, recebeu aquele termo de indeferimento. Existência de débito inscrito em dívida ativa da União com exigibilidade não suspensa. Então, é um débito inscrito lá em 11 de 7 de 2014. É um débito lá na PGFN, que tem que ser pago com o Código de Receita 1507, né? Veja, desde o início, a contribuinte, ela alegou dificuldades. Nelson, eu acho que a gente pode pular essa parte do relatório, que a gente já está registrado na gravação de ontem, tá? E ir direto para a questão do conhecimento do recurso. Sim, pode ser. Que foi a dúvida que ficou, né, em relação a esse processo ontem. Perfeito. Então, admissibilidade do recurso voluntário. A contribuinte solicitou preliminarmente a tempestividade do recurso, que teria tomado ciência da decisão recorrida em 20 de janeiro de 2017, conforme o excerto aqui que eu colaciono, né? Então, compulsão dos autos, primeiro houve tentativa do fisco de dar ciência da decisão de piso por via postal, aviso de recebimento AR. Entretanto, não foi possível por engano, por erro da própria repartição fiscal, que consignou no endereço incompleto na correspondência, faltou mencionar a quadra, né? Lá no endereço que faltou a quadra, o número da quadra. Então, a agência dos Correios ST devolveu o envelope lá, a correspondência, por não localização da contribuinte, endereço insuficiente, endereço incompleto, conforme o excerto que colaciona aqui. Então, é lamentável, porque quando a correspondência vai para dar ciência ao contribuinte por AR, existe lá um envelope preenchido com o endereço do contribuinte para dar ciência. E tem um AR lá, uma segunda via, que é o retorno. Naquele retorno, o endereço estava certo, mas no endereço destinado ao contribuinte estava incompleto. Então, é flagrante o erro de fato, o erro cometido pela unidade de origem.
Eu transcrevo aqui, eu colaciono essa falha, né? Isso apenas comprova que o erro foi da repartição fiscal, que preencheu o endereço incompleto na via destinada à entrega do contribuinte. Por isso, da não localização da destinatária pelo funcionário da EST, da empresa Correios e Telégrafos. Não obstante, a repartição fiscal expediu, então, intimação por edital. Né? Aí o edital foi afixado no dia 12 de 12 de 2016 e desafixado no dia 27 de 12 de 2016. Então, essa data de 27 de 12 seria a data de ciência. Como visto, a intimação por edital não restou justificada, em face do erro flagrante da repartição fiscal na tentativa malograda de intimação por via postal a consignar endereço incompleto, na correspondência endereçada a contribuinte. Não obstante, a contribuinte, por meio de seu representante legal, tomou ciência pessoal da decisão ACOR no dia 20 de 1 de 2007. Em face de todos esses equívocos citados, para que não se cause prejuízo à defesa da contribuinte, considero correta a intimação dada a ciência da decisão ACOR em 20 de janeiro de 2017. A contribuinte apresentou o recurso em 17 de 2 de 2017, portanto, o recurso é tempestivo. Eu conheço o recurso. A lide objeto dos autos, né? É um débito lá inscrito em dívida ativa em 11 de 7 de 2014. Na sequência, em 18 de 2 de 2016, tomou ciência do resultado da solicitação, né? Do indeferimento da opção por esse débito em aberto. Eu colaciono aqui. Então, qual é o mérito aqui? A enfrentar o mérito. Na primeira instância, a contribuinte alegou que a dívida inscrita, que o débito inscrito em dívida ativa, cobrado pela PGFN, teve seu parcelamento protocolado no dia 28 de 1 de 2016. E que até a presente data da apresentação da manifestação, não havia sido liberado o parcelamento no sistema da PGFN. Aqui é preciso esclarecer o seguinte: a contribuinte tinha um parcelamento, mas ela deixou de pagá-lo. Ela foi excluída de ofício desse parcelamento, lá na PGFN. No momento que ela tentou ingressar com um novo parcelamento, o sistema estava fechado. Não permitia que ela fizesse o pedido. Então, ela fez um pedido lá no formulário. Quer dizer, o pedido ficou suspenso. Não ficou completo, né? O sistema estava fechado. O sistema só abriu em agosto. E aí, então, ele fez o parcelamento em agosto. Mas ele teria que estar regularizado lá em janeiro, já, né? Ele conseguiu que o sistema abrisse lá junto com a PFN e então fez o parcelamento, concluiu o parcelamento, a formalização. Mas não consta dos autos que ele pagara a primeira cota. E eu transcrevo aqui, tela por tela, né, eu colaciono, que não há prova de que realmente esse parcelamento, que ele pagara alguma prestação desse parcelamento. E na sequência também eu colaciono mais uma tela em que o débito está em aberto no sistema da PGFN. Então, esse parcelamento de 4 de 8 de 2016, que o contribuinte explica o problema que ele teve, né, eu colaciono aqui as razões do recurso dele aqui na folha 15 do meu voto, né? Então, não procede a indignação da contribuinte. Ainda que fosse admitido como tempestivo o parcelamento, efetuado apenas em 4 de 8 de 2016, que ele diz, olha, concluí esse parcelamento só lá, porque comecei em janeiro, mas a tela do sistema não abria, e estava registrado lá que o pedido estava, mas, ao mesmo tempo, não seguia avante, não se conseguia concluir esse pedido.
Então, em 4 de 8 de 2016, em face dos percalços narrados, a contribuinte não juntou comprovante de que pagara a primeira parcela. Ele conseguiu fazer esse parcelamento, mas não conseguiu comprovar que pagara a primeira parcela. Então, eu colaciono aqui as telas, onde que ele só pagou 3 parcelas do primeiro parcelamento que foi rescindido. Isso está claro no parcelamento seguinte que ele fez. Olha, você pagou só aquelas 3, então o seu débito original inscrito era 4 mil e alguma coisa, passou a ser 3.900. Né? Então, as parcelas que ele pagou foi do primeiro parcelamento, que abateu do... Então, o valor remanescente foi o parcelamento que ele fez para efeito de afastar esse débito da opção do ano do calendário 2016. Só que ele não juntou aos autos prova de que pagaram esse parcelamento. A primeira cota, pelo menos. Pelo contrário, consta dos autos tela extraída do sítio da PGFN, de 13 de 1 de 2017, que a dívida ativa, CDA, foi protestada e que a contribuinte novamente pediu parcelamento por último em 13 de janeiro de 2017. Quer dizer, a situação é complicada, né? E eu colaciono aqui em que não houve pagamento, né? A CDA está sendo protestada e ele está, então, em face disso, ele pediu um novo parcelamento. Já agora em janeiro de 2017. Né? Como demonstrado, a contribuinte não regularizou as pendências no tempo hábil, que motivaram o indeferimento da opção pelo Simples Nacional. Não há reparo a fazer na decisão recorrida. Então, eu voto por conhecer do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento. É como voto. Muito bem. Doutor Camerano. Eu só tenho uma dúvida aqui, doutor Nelson. Eu sabia, eu pulei alguns pontos aqui. Não, no item 16 aqui no item 16 do voto da DRJ aqui, né? Que ele fala que após a rescisão eletrônica do parcelamento referido em nosso item 12, a inscrição teve a exigibilidade suspensa por força do parcelamento cadastrado e deferido. Então, esse parcelamento aqui se refere àquele reparcelamento, né? Não, é o primeiro parcelamento de 2015. Esse aqui não é mas deferido em agosto de 2016 não é o reparcelamento? Não? Agosto de 2016 é o reparcelamento, só que ele não pagou a primeira cota. Mas então por que foi deferido? Mas o de agosto, só que ele tinha que pagar ainda em janeiro de 2016. Ele teve um parcelamento ele fez o pedido lá em janeiro? Não. Ele fez um em 2015, foi deferido. Ele pagou 3 parcelas. Foi rescindido depois. Isso está no acompanhamento processual. Isso. Depois disso, não tem um deferimento de nenhum outro parcelamento, porque não teve parcelamento confirmado, a não ser o de agosto de 2016. Eu sei. Esse que ele parcelou lá em janeiro, ele não confirmou o parcelamento. Aí só depois, em agosto, que ele fez um novo parcelamento e confirmou esse. Ah, esse de 2016 foi deferido, não é aquele que ele entrou lá em janeiro de 2016? Não, é o de agosto. Ah, é de agosto? De agosto, é. Ah, tá. Então ele fez o pedido, não pagou, não confirmou, tanto que não consta no andamento processual da PGFN sequer o pedido de parcelamento. Ah, tá. Então, entendi. Eu voto com o relator, presidente. Doutor Daniel. O relator, presidente. Doutora Luciana. Luciana está travado. Doutora Luciana? Doutora Luciana está travada. Hoje de manhã está danado. A internet foi top, beleza. Ver se a Luciana volta. Enquanto ela não volta, eu vou pagar a minha moça aqui da faxineira, sabe, doutor Pedro? 5 segundos. Voltei aqui, se quiser.
Vamos lá. Doutora Luciana, voto. A senhora pegou o finalzinho da leitura do voto do conselheiro, né? Sim. Tá. Seu voto, então. Eu acompanho, presidente. Doutor Wilson. Acompanho o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho. Doutora Mauritânia. Com o relator, presidente. Também vou com o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento. Ok? Passemos, então, à verificação do item, deixa-me ver aqui, 86, conselheira Luciana. Sebusol, Indústria de Subprodutos Bovino Limitada. Luciana, está mudo. Tá. Eu vou seguir com o relatório daqui, qualquer instabilidade aí vocês me vão falando. Ok. Só. Esse caso, ele trata de exclusão do Simples Nacional em razão de duas acusações aqui. A primeira delas seria relacionada à prática de atividades através de interposta pessoa, e a segunda seria pela prática reiterada de infrações à legislação tributária. No caso aqui, o ADE, ele está às folhas 403, se vocês puderem ir dando uma olhada. A acusação é de que a empresa, ela seria decorrente de uma fragmentação de uma outra, que seria a Sebusol Limitada, e dessa fragmentação haveria a formação de um suposto aparente grupo econômico em torno da família aqui do seu Nivaldo Pérez e do Silvio Giglio, e que por essa razão, né, os fatos que levariam a essas conclusões seriam os seguintes aqui, que foram retratados na representação fiscal. Os fatos apurados, demonstrações, até relacionei aqui no acórdão para que vocês possam acompanhar. Eu estou na folha... Passando já ao voto, conforme relatado, nos termos do ADE 25, de 26 de junho de 2007, com efeito a partir de 8 de abril de 2005, a recorrente foi excluída do Simples, dada a acusação da prática reiterada de infração à legislação tributária, de acordo com o artigo 14, inciso 4º e 5º da Lei 9.317 de 96. A exclusão teria se dado, né, por dois motivos: constituição de pessoa jurídica através de interposta pessoa, que não sejam seus verdadeiros sócios ou acionistas, ou titular no caso de firma individual, e ainda a prática reiterada de infração à legislação tributária. Os fatos que ensejaram a exclusão da recorrente do Simples foram descritos nos seguintes termos, folhas 403. Os fatos apurados e demonstrados apontam para a provável fragmentação das empresas Sebusol e Corusol Limitada, dando origem a outras empresas de menor porte, utilizando-se, para tanto, dos recursos crediários, materiais, técnicos e humanos das empresas então desativadas. Nesse processo de descendência das empresas, foram utilizados sócios com capital social incompatível com o corte dos empreendimentos, situação corrigida com o arrendamento do acervo das empresas originais, e outros favores tais como a venda de ativos com prazo de pagamento que fogem à normalidade. T. Obscuridade decorrente das operações de fornecimento e transferência de mão de obra da empresa RPNC, Comércio de Carnes e Derivados Limitada, para outra empresa do mesmo grupo, e, sobretudo, a falta dos recolhimentos previdenciários e a sonegação de tais informações na GFIP.
Na mencionada representação fiscal, de folhas 12 e 18, restou consignado que as empresas TGM Transportes Rio Preto Limitada, Sebusol Indústria de Subprodutos de Bovinos Limitada, EPP, e Sol Importadora e Exportadora de Couros Limitada seriam parte integrante de um grupo econômico de propriedade da família do senhor Nivaldo Pérez, com possíveis braços também na família Gíglio, fazendo uso, portanto, de sócios fictícios, tendo em vista que a titularidade única nos diversos estabelecimentos resultaria em um comprometimento na condição de optante do Simples Nacional de cada um deles. À representação fiscal foram anexados documentos, segundo a fiscalização, evidenciam que a Sebusol alterou sua denominação social para Sol Empreendimentos Imobiliários Rio Preto Limitada, funcionando atualmente a rua José Macarini 64, sala 1, Jardim Alto Alegre, em São José do Rio Preto, local constituído apenas de salas comerciais, onde funcionam também outras empresas do grupo. Figuram no quadro social desta empresa o senhor Nivaldo Fortes Pérez, Juventino Marques Ferreira, José Roberto Gíglio, Pedro Gíglio, Luciano da Silva Pérez e Rodrigo da Silva Pérez, conforme os documentos de folhas 30 e 34. A Clourosol funcionava no mesmo endereço acima, porém a sala 0 possui em seu quadro social os senhores Nivaldo e Silvio, conforme constam das folhas 35 e 36. O endereço da Sebusol era na rodovia BR-153, zona rural em São José do Rio Preto. O mesmo da Sol, importadora e exportadora de couros, também da RPMC, Comércio de Carnes Derivadas Limitada. Outra unidade da RPMC, cujo controle do CNPJ funcionava a rua Gonçalves Vieira Gíglio, Distrito Industrial, Carlos Honório do Silva, em São José do Rio Preto, endereço comum a outros empreendimentos do grupo, inclusive de duas das empresas ora representadas, ou seja, a CGM Transportes Rio Preto e a Sebusol Indústria de Subprodutos de Bovinos Limitada. No que diz respeito especificamente à apuração dos fatos em relação à recorrente Sebusol Indústria de Subprodutos de Bovinos Limitada, restou descrito o seguinte, folhas 15. Da apuração dos fatos na Sebusol Indústria de Subprodutos de Bovinos Limitada EPP. Com base no contrato social e suas alterações, vide folhas 133 a 149, nota-se que o capital social integralizado pelos sócios é de pequena monta comparado aos maquinários e instalações prediais necessárias ao complexo industrial do empreendimento, fato que foi sanado através de arrendamento realizado junto à Sebusol Limitada, inscrita no CNPJ, tal, atualmente denominada Só Empreendimentos Imobiliários Rio Preto, conforme cópia do livro Razão de folha 151. A empresa iniciou suas atividades com o nome de JS Indústria de Subprodutos de Bovinos Limitada, alterando para a Sebusol Indústria de Subprodutos de Bovinos Limitada EPP, em julho de 2005. Atualmente, a sociedade é unipessoal ao sócio João Francisco Fernandes e continua funcionando no mesmo endereço aqui, Distrito Industrial de São José do Rio Preto. Conforme as cópias do livro Razão, de folha 152 e 171, observa-se que a empresa realizou quantidade significativa de operações de industrialização envolvendo a distribuidora de carne São Paulo Limitada, que, conforme é de nosso conhecimento, trata-se de empresa rotulada noteira, ou seja, servia a outras empresas com suas notas fiscais frias com fins fraudulentos, tornando-se um pivô dentro do esquema de sonegação desvendado pela Operação Grandes Lagos, não sendo possível, portanto, oferecer crédito a tais operações. Foi citado anteriormente que há grandes chances de as empresas aqui representadas serem meros fragmentos de outras unidades de maior porte. Nota-se que as folhas 172 a 175, que a CMG Transportes Rio Preto Limitada presta rotineiros serviços a essa empresa. Na prática, entende-se tratar de uma empresa única, que ao invés de ter vários departamentos ou filiais, possui CNPJs distintos a cada um destes. Daí a necessidade de se nomear sócios específicos em cada um, almejando vantagens advindas da conotação de microempresa e empresa de pequeno porte, além da possibilidade de opção pelo simples. Por sua vez, a recorrente em sede de recurso voluntário traz várias informações com as quais pretende afastar os fatos que firmaram a convicção do auditor fiscal que realizou a ação fiscal e do relator condutor do voto da decisão de primeira instância. Em sede preliminar, já no início,
A recorrente aduz nulidade do acordo de origem, arguindo que, em que pese dada a falta de coerência das acusações fiscais, o acordo recorrido misturou a situação da Sebusol à das outras acusadas no processo de que havia sido desmembrado, repetindo a tese acusatória, sem nenhuma consideração por provas e argumentos da defesa, desde que não houve enfrentamento do mérito do ato de cassação do regime do Simples, em sua motivação escolhida pela autoridade fiscal, desde que para se manter a cassação. Alega que a decisão jamais apontou por que razão o senhor João Francisco Fernandes seria um laranja, nem de quem seria laranja, muito menos para que empresa fragmentada trabalharia de fato, e que a decisão é vazia de conteúdo decisório verdadeiro, e como ela não enfrenta os argumentos defensivos e essenciais, seria nula de pleno direito. Na decisão recorrida, consta como razão determinante da manutenção do ADR a afirmação de que o fundamento da exclusão foi a prática reiterada de infração à legislação tributária, infrações estas que se consubstanciam na constituição de empresa por interpostas pessoas, coincidência de endereço, da sede com outras empresas integrantes do mesmo grupo econômico e utilização em suas operações de notas fiscais emitidas pela distribuidora, empresa inexistente de fato, que atua emitindo notas fiscais frias com fins fraudulentos. Realmente não houve identificação de que a Sebusol, Indústria de Subprodutos de Governos Limitada, representada por seu titular João Francisco Fernandes, teria agido como interposta pessoa e em nome de quem teria agido e quais fatos teria praticado nessa condição. A acusação de que no livro fiscal do recorrente são registradas diversas operações de industrialização com a empresa, entre aspas, noteira, sem o mínimo apontamento de como teria se dado essa constatação, quais processos inquisitivos teriam levado a essa conclusão, também implica, de certa forma, na dificuldade de elaboração de elementos modificativos ou extintivos da acusação fiscal por parte da recorrente. Contudo, verifico que, além da questão preliminar, que implicaria na nulidade da decisão recorrida, por falta de enfrentamento dos argumentos da manifestação de conformidade em sua plenitude, na consideração por provas e argumentos da defesa, desde que não houve enfrentamento do mérito, verifico ainda que não há como se manter o ato declaratório executivo 25 de 2007. Por isso, entendo que, neste caso, seja perfeitamente cabível a aplicação do parágrafo 3º do artigo 59 do decreto 70.235/72. De modo que, seguindo a disposição legal acima, entendo por bem superar as preliminares para analisar o mérito, entendendo ser possível prover o recurso da recorrente. No mérito, entendo que assiste razão recorrente quando aduz que o ato declaratório executivo 25 de 2007 é invado de vícios, sobretudo quanto à sua motivação específica, desde que sua própria narrativa interna não se infere a possibilidade de enquadramento nas hipóteses legais de cassação do artigo 14, incisos 4º e 5º da Lei 9.317/96, que autoriza o ato e que não houve a fundamentação exaustiva para prolatar o ADE de exclusão do Simples. Dado o fundamento da exclusão ser a prática reiterada de infração à legislação tributária e a prática de atuação através de interposta pessoa, tem-se que o ônus do fisco é produzir prova suficiente para justificar a exclusão da empresa defendente do sistema integrado de pagamentos de impostos e contribuições de microempresas. No que diz respeito às acusações fundamentadas na ausência de lastro financeiro e atuação em mesmo endereço, a recorrente apontou que o real patrimônio da Sebusol constantes nas declarações de imposto de renda que estavam já apresentados ao fisco poderiam fundamentar essa situação, contudo elas não foram apresentadas pelo fisco ao justificar a acusação de falta de lastro. Além disso, a presença das pessoas acusadas pelo fisco de estarem envolvidas em fraudes esclareceu que elas seriam relacionadas à condição de sócios ou parentes do senhor Silvio Giglio e dos que dele foram sócios, justificando-se plenamente por força do que dispõe o direito societário brasileiro e o direito societário no caso de falecimento de sócios, relações negociais entre tais pessoas e que relações de parentesco, sociedade de emprego com o patriarca da família Giglio, senhor Silvio Giglio, justificam que muitas outras pessoas tenham
terminado por se envolver em negócios de ramos afins à atividade, mantendo-se entre si vistas e frequentes relações que não foram corretamente identificadas pelo fisco, uma vez que se limitou a investigar apenas cadastros públicos, onde não constavam as informações de cunho sucessório. Quanto às coincidências de endereço, há de se reconhecer haver certo sentido a partir da presença do contrato de arrendamento, como forma lícita de proceder às atividades industriais sem investir capital na compra imediata de equipamentos, ocorrendo em várias empresas e não sendo, por si só, causa de exclusão do regime do Simples Nacional. No que diz respeito à acusação de prática reiterada de infrações, tem-se que, conforme demonstrou o recorrente, ela não havia sido autuada sequer uma única vez e que, em sede de defesa, apresentou todas as certidões que comprovam a regularidade de suas operações, fato incompatível com a empresa destinada à prática reiterada de infração à legislação tributária ou com o quadro social fraudado. Quanto à tese do fisco de fragmentação da empresa para a tributação pelo Simples, a recorrente aponta para a existência de um lapso de 5 anos entre o encerramento das atividades da Cebosol e a constituição da SOL Indústria de Subprodutos de Bovino Limitado, conforme contratos sociais. Especialmente em relação aos dispositivos legais utilizados como fundamento do ABE, artigo 14, incisos 4º e 5º da Lei 9.317 de 96, sobre a exclusão da pessoa jurídica do Simples, sob fundamento de composição por meio de interposta pessoa, tem-se, artigo 14, inciso 4º, constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas que não sejam os verdadeiros sócios ou acionistas ou titular no caso de forma individual. Analisando a aplicação de tal dispositivo, este Conselho já proferiu algumas decisões quanto à constituição por empresas através de interpostas pessoas, sendo que me sirvo de uma para abordagem deste ponto. Interposta pessoa, necessidade de simulação absoluta. O caso é de simulação absoluta e não relativa, quando cuida-se de examinar sucessão a título singular dos sócios, ocorrido ou não, uma vez que, dados os elementos representados, ficou evidenciado que um sócio agiria em função de outro. Feita essa ponderação, adentrando o caso em julgamento, não se aventou a hipótese de se encontrarem interpostas pessoas no quadro societário da recorrente que não fossem os verdadeiros sócios ou acionistas. O termo de representação fiscal, ao tratar da interposição de pessoas, por 403, não se prestou a demonstrar e comprovar a efetiva constituição da recorrente de forma fraudulenta, utilizando-se de interpostas pessoas, pois limita-se a registrar que os fatos apurados e demonstrados apontam para provável fragmentação das empresas Cebosol e Corusol Limitada, dando origem a outras empresas de menor porte, seguindo, e que na descendência das empresas foram utilizados sócios com capital social incompatível com o porte dos empreendimentos, situação corrigida com o arrendamento do acervo das empresas originais e outros favores, tais como a venda de ativos com prazo de pagamento que fogem à normalidade. Ou seja, não se presta a confirmar que a recorrente promovia negócio jurídico em nome próprio, mas no interesse de outrem, substituindo ou encobrindo. Segundo o precedente do CARF, caracteriza-se pessoa jurídica constituída por interposta pessoa aquela constituída por terceiros completamente estranhos à atividade empresária. Aqui cito jurisprudência. No caso em apreço, como já descrito, não restou consignado em nome de quem ou na defesa de qual interesse supostamente teria agido o recorrente. Não há clareza na acusação fiscal suficiente a amparar o ato de exclusão. Com base nas razões assim expostas, voto por afastar a aplicação da Lei 9.317/96, artigo 14, inciso 4º, no presente processo administrativo, de modo a não ser este dispositivo fundamento hábil a ensejar a exclusão da recorrente do Simples. No que diz respeito à exclusão de pessoa jurídica do Simples sob o fundamento de prática reiterada de infração, fica nítido para a verificação da prática a verificação da prática reiterada, é necessário se faz a formalização destas por meio de auto de infração ou notificação de lançamento, ou mesmo
que seja o caso de verificação da segunda ocorrência de infração idêntica anteriormente destacada. Notadamente, não se vê essas características no presente caso. Compulsão da representação fiscal, a única menção que faz o auditor a alguma prática que poderia fundamentar a exclusão da recorrente com fruto nesse fundamento, não há a demonstração ou comprovação de se tratar de reiteração de prática apontada, bem como não há especificação acerca de qual empresa, dentre todas aquelas formadoras do alegado grupo econômico, incorreu na prática ali descrita, por se tratar de uma afirmação genérica e sem vinculação entre a agente e a conduta. Aqui, no caso, a única coisa que ele acaba mencionando é essa questão da relação com a empresa noteira, mas sem apresentação de qualquer processo inquisitivo que conduzisse a essa conclusão, né, trazendo aos autos elementos de prova nesse sentido. Assim, não há como apontar qualquer violação ao dispositivo interno. Por todo exposto, voto no sentido de superar a questão preliminar e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário, afastando a exclusão da recorrente do simples, aqui é só do simples, por considerar que não foram demonstrados nenhuma das causas previstas na lei para a sua exclusão. Aqui, no caso, o fator principal que me motivou a votar nesse sentido é justamente os elementos constantes na descrição da representação fiscal específica, né, a este processo e do ADE. Embora haja todo um contexto aí que efetivamente leve a tal da provável, né, como dito pelo auditor ali, composição de atuação de empresa através de interposta pessoa. Muito bem. Voto, presidente. Muito bem. O doutor Daniel gostaria de falar. Presidente, eu antecipo que eu vou querer pedir vista do processo. Tá? Como a própria relatora disse, tem um contexto aí provável, a gente já apreciou outros processos desse grupo, e aí eu queria dar uma olhada com mais detalhes aí no processo, porque assim, tem algumas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, a questão da formação do grupo econômico. Se em outros processos foi entendido que essa empresa, na verdade, era parte de outra empresa, muito provavelmente não tem auto-infração contra ela. Então, essa certidão negativa perderia um pouco o efeito se ela foi entendida como parte de outra empresa ou parte de um grupo econômico, né? Nem sempre eles fazem atuação isolada. Você reúne tudo e faz no principal ou então nos sócios, né? Não então, tem solidariedade aí? Oi? Solidariedade ali? Porque ele alega que é grupo econômico, né? Que essa empresa, na verdade, é um instrumento de outras empresas do grupo. Então, a depender da situação, não há realmente auto de infração contra essa empresa, né? Mas sim a da cabeça lá, né? Da empresa principal, e aí você reúne todas ali como solidárias, né? Ou solidárias não, na verdade, como parte da principal. Então, a certidão negativa por si só pode não comprovar. Ele alega a questão da capacidade econômica dos sócios, diz a Receita não trouxe a declaração de imposto de renda, mas ele também não traz a do sócio para provar a capacidade. Enfim, tem alguns elementos que eu gostaria de avaliar com mais calma. Posso botar então a vista na sua conta, doutor Camerano? Sim, senhor. Então tá, lido o relatório e voto, o conselheiro Cláudio Andrade Camerano requereu vistas do processo, tá ok? A gente encerra então por aqui mesmo porque o apoio tem que sair, tá? E retornamos 14 horas para fazer um splash and go, como a gente diz na Fórmula 1, né, doutor Daniel? Um processo que resta para ser julgado, tá ok? Ok. Fabiana, pode encerrar a gravação, por gentileza?